Então, ajeitar aqui o sol, né? Tem isso também. Eu trouxe essa música de Zaqueu, justamente para a gente questionar um pouquinho o Zaqueu que existem dentro de nós. O Zaqueu do Evangelho, ele tinha uma série de limitações. Ele tinha a limitação física para conseguir enxergar Jesus, por conta que era muito pequeno, e ele também tinha limitações morais. E é importante a gente questionar como é que está o Zaqueu em mim, quais as limitações que eu estou tendo para permitir que Jesus esteja na minha casa, esteja na minha vida. Que ele faça parte da minha caminhada. Então, assim, vamos lembrar um pouquinho do Zaqueu. Lá no Evangelho, conta que quando Jesus entrou na cidade de Jericó, havia lá um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e rico, como deixa bem claro o Evangelho. Ele tinha muita vontade de ver Jesus, mas ele era pequeno em estatura. E sempre havia uma multidão em volta de Jesus. Toda vez que Jesus entrava em uma cidade, as pessoas se acumulavam em volta dele, formavam uma multidão que acompanhava ele para ouvi-lo, para tentar curas, para tentar entender a sua mensagem. E aí Zaqueu, pequeno como era, ele correu na frente e subiu em uma figueira. Alguns evangelhos chamam sicômoro, né? Mas é uma figueira. Ele subiu porque ele sabia que Jesus passaria por ali e ele poderia enxergar Jesus. Quando Jesus se aproximou, ele olhou para cima, viu Zaqueu lá e ele disse, desce depressa, Zaqueu, hoje mesmo eu vou pousar em sua casa. Imagina o escândalo que foi para aquela multidão toda, né? E aí o Zaqueu desceu rapidinho e recebeu Jesus com uma imensa alegria. Então, assim, e diz que ele, coloca no Evangelho que ele falou que ele daria metade da sua fortuna às pessoas necessitadas e as pessoas a quem ele prejudicou, ele recompensaria em quádruplo. No que Jesus falou que ele era um bom servo, um bem-aventurado. Então, assim, aquilo tudo, para os apóstolos, era algo que eles não conseguiam compreender. Jesus querer pousar na casa de Zaqueu. Primeiro, querer entrar na cidade de Jericó. A cidade de Jericó, na época, era a segunda cidade mais importante da Palestina. Havia uma circulação muito grande de dinheiro, a questão do comércio era muito desenvolvida e as pessoas eram muito apegadas ao dinheiro, tinham uma vida muito mundana, e quando Jesus quis entrar na cidade de Jericó, para os discípulos já foi uma coisa que eles não concordavam. Mesmo não se opondo, um pensamento, ou entre eles discutiam, né? O que o mestre quer fazer numa cidade como essa, né? Que não tem a questão da espiritualidade, não querem saber de evangelho, o que ele quer saber com as pessoas que estão apegadas ao dinheiro. Então, assim, Jesus, ele entrava em todos os lugares, ele estava em todos os espaços, assim como hoje ainda espiritualmente ele vai em todos os lugares. Ele entra em todas as vidas, ele passa em todas as vidas. E depende muito
e cada um acolher. Assim como ele está conosco hoje. Ele mesmo disse, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então, assim, ele entra em todas as casas, em todos os templos, as casas religiosas, as igrejas, as casas, os centros espíritas, em todos os lugares ele vai. Ele não escolhe. Ele vai. E depende das pessoas que ouvem a sua mensagem estarem acolhendo, porque na época dele, muitas pessoas ouviram a mensagem. Muitas pessoas até foram tocadas pela mensagem, mas não assumiram aquela mensagem. Não viveram aquela mensagem. Por exemplo, o Emmanuel, que traz muitas mensagens boas para nós, ele viveu na época de Jesus. Ele era um senador romano. Ele até foi tocado pela mensagem de Jesus. Mas ele não se permitiu assumir aquela mensagem. E por isso ele voltou em outras encarnações com a missão de estar incorporando isso e de estar vivenciando isso, de aprender isso, de levar isso para a vida dele. E por isso ele nos transmite muitas mensagens. Apesar de hoje ele já estar novamente reencarnado, mas as mensagens dele que vieram através do Chico são muito profundas. Que trazem a mensagem do mestre de uma forma de alguém que viveu e que precisou passar por muitas transformações para poder assumir essa mensagem. Então, assim, isso aconteceu naquela época e isso acontece na nossa época ainda hoje. Muitas pessoas escutam as mensagens e Jesus até acham legal e tal, mas não assumem, mas não vivenciam, porque a mensagem de Jesus não é para ficar só na nossa mente, só compreendê-la. É para a gente viver no nosso dia a dia, com as pessoas mais próximas de nós. Mesmo aquelas que são as que mais nos desafiam, as que mais tentam nos tirar do sério. É para nós vivermos essa mensagem. Então, assim, Zaqueu, apesar de todas as limitações dele, ele não publicava para as pessoas. Quando ele começou a ouvir coisas que o mestre falava em outros lugares, que ele começou a ficar tocado com aquelas mensagens de Jesus, ele começou a usar aquela fortuna que ele tinha se apropriado de uma forma inadequada, porque, como diz o Evangelho, ele era chefe dos publicanos. O que os publicanos faziam na época? Eram responsáveis por coletar os impostos. E essa coisa de impostos é uma coisa que vem daquela época já, né? Tendo problema. Então, assim, eles não cobravam aquilo que era devido, eles cobravam para além. Eles exploravam as pessoas, eles tiravam. Quando a pessoa não tinha a condição de pagar aquilo que eles diziam, e eles diziam, tu vai pagar tanto e você vai pagar tanto. Ah, mas ele tem mais coisa que eu, não tenho... Não interessa, se você não tem como pagar, você vai nos dar as suas propriedades, o seu gado, né, as suas criações, enfim, eles tiravam. Então, por isso eles eram tão odiados. E o Zaqueu era uma figura que tinha uma rejeição muito grande, socialmente falando, por todas as pessoas. Pelas injustiças que aconteciam. Então, ele era publicano, era rico, mas essa riqueza foi sendo acumulada de uma forma indevida. E quando ele começou a ouvir que as pessoas contavam de Jesus, ele começou, de uma certa forma, pegar aquelas riquezas que ele tinha indevidamente e ajudar as pessoas, ajudar os seus servos, os seus empregados, a criar trabalhos. Ah, vou criar ovelha, vou criar tal coisa, vou empregar tal pessoa que está com a família passando necessidade. Então, ele começou a criar frentes de trabalho, mas ele não falava isso. Então, ele começou com uma transformação, mesmo que silenciosa.
E aí, quando ele foi para aquele local para esperar por Jesus, não precisou que alguém apontasse para Jesus que ele estava lá em cima, porque aquele desejo, aquele coisa do coração, com muita vontade de que Jesus, né, que ele fosse visto pelo mestre, o mestre já sentiu, olhou e já disse, né, desce daí que hoje mesmo eu vou pousar em sua casa. E as pessoas começaram a murmurar, como que o mestre vai pousar? Entra nessa cidade e vai pousar na casa de um pecador. De alguém que é muito rico, e ele condena a riqueza. Nas falas dele, muitas vezes ele falava, né, comparava que era mais fácil o camelo, né, passar pelo buraco fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E eles não compreendiam. Os discípulos mesmo estavam, né, meio que revoltados, sem falar. E aí Humberto de Campos, ele traz detalhes desse encontro de Jesus com o Zaqueu. Porque no mundo espiritual, quando eles estudam o Evangelho, para além da leitura, eles podem visualizar os acontecimentos. E aí ele conta que o Zaqueu desceu, abraçou um mestre. Jesus, né, deu o braço para ele e saíram os dois andando de braço dado até a casa do Zaqueu. E Jesus dando atenção para aquele que eles consideravam um pecador. E todo mundo condenando Jesus, julgando. E aí o Zaqueu ia contar. E quando eles chegaram na casa do Zaqueu, era uma mansão, não era uma simples casa. E os discípulos, como que nós vamos... Por que nós não vamos ficar numa casa mais simples? Por que ficar nessa suntuosa? Como eles começaram a falar da doutrina, ele já foi falando para o mestre. Eu sei que eu fiz muita coisa errada, mas eu tenho feito isso e isso, eu tenho ajudado os meus servos, os meus empregados, eu tenho arrumado trabalho para as pessoas, até de famílias que vêm de fora para cá, eu tenho feito isso para tentar empregar um pouco daquilo que eu sei que é indevido. Ele tinha essa consciência. Então, ele sabia disso. E aí o mestre começou a dizer, você é um bom servo, e começou a estimular ele nas coisas que ele estava fazendo corretamente. E quando Zaqueu se levanta, pega nas mãos do mestre e diz, hoje mesmo eu darei metade da minha fortuna a todas as pessoas necessitadas, e aquelas a quem eu prejudiquei, eu retribuirei em quádruplo. Aí o mestre disse que ele era um bem-aventurado fazendo aquilo. E ele, de fato, o fez. E, a partir dali, ele começou a seguir. O mestre começou a realizar ações, boas ações. E o Zaqueu foi uma figura que se transformou tanto que, no mundo espiritual, ele passou a ensinar as coisas sobre o mestre, porque lá se aprende muito, se estuda muito sobre o Evangelho. Então, assim, tem um livro chamado Ressurreição e Vida, da Ivone Pereira, onde o espírito que dita esta obra, ele comenta, né, o Leon Tolstói, ele comenta que ele, no mundo espiritual, ele teve a oportunidade de estar sentado ouvindo Zaqueu. Então, assim, ele se transformou tanto no plano encarnado e continuou essa transformação no mundo espiritual. E é isso que Jesus via nele, a possibilidade de transformação, e é isso que ele vê em cada um de nós, a possibilidade de nós nos melhorarmos. Ele não condena ninguém pelo seu passado, né, pelas coisas que normalmente a gente acaba tropeçando, ele não nos condena por isso. Ele está sempre apostando
na possibilidade. Então, assim, todas as pessoas que conviveram com ele se transformaram. Se nós pegarmos desde os discípulos, eles não eram as pessoas mais perfeitas. Ao contrário, o mestre pegou pessoas comuns, com limitações, para que elas percebessem o quanto elas podiam melhorar. E é isso, é essa aposta que ele faz em cada um dos aqueus que passam no plano terreno, né? A possibilidade de a gente abrir o coração e dizer, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a estrutura, porque Jesus, quando entra, ele dá uma rebuliçada, né? Ele dá uma sacudida. Porque a gente acaba fazendo o quê? Começa a contrabalançar as coisas da vida da gente. As coisas que, de fato, têm importância, ou não, né? Então, assim, ele acaba mexendo com as estruturas. E depende de cada um abrir o seu coração, como o Zaqueu fez, e seguir na transformação. Então, assim, é isso que nós precisamos estar atentos, porque nós temos essa condição, se nós nos compararmos com Zaqueu, abrirmos o espaço para que Jesus entre na nossa vida e faça essa transformação, e que nós nos permitamos a transformação necessária, que a gente não coloque obstáculos, que a gente comece não só a refletir, porque o Zaqueu, ele já refletia sobre a mensagem do Cristo, mas ele percebeu a importância de colocar isso em prática. E é isso que o Evangelho nos pede. Então, assim, tem uma mensagem de Emmanuel, justamente, que fala sobre o olhar de Jesus. Eu quero encerrar com essa mensagem. E Emmanuel disse assim, recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro, que por vezes aparece no campo visual dos nossos irmãos de experiência. O Mestre Divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros da caminhada humana. Ele não focava no lado errado. Ele focava no que eles tinham de bom. Em Bartimeu, o cego, ele não encontra o homem inutilizado pelas trevas, mas sim o amigo que poderia tornar a ver, restituindo-lhe de modo a visão que passa de novo a enriquecer-lhe a existência. Em Maria de Magdala, ele não enxerga a mulher possuída pelos gênios da sombra, mas sim a irmã sofredora, que por esse motivo, ele restaura-lhe a dignidade, plasmando a beleza espiritual renovada, que lhe transmitiria mais tarde a mensagem divina da ressurreição. Em Zaqueu, ele não identifica o expoente da usura e da apropriação indébita, e sim um missionário do progresso, enganado pelos desvarios da posse. Vejam bem, ele não vê ele simplesmente com aqueles erros da posse indébita, mas ele vê que ele tem a capacidade de ser um missionário para trazer o progresso financeiro, material para outras pessoas também, fazendo com que ele administrasse bem de forma adequada. Então, assim, por essa razão, devolve-lhe o raciocínio, a administração sábia e justa. Então, as conversas com Jesus vai fazendo com que ele tenha clareza de raciocínio e ele comece a administrar aqueles bens de uma forma sábia e justa. Então, Jesus vê nele essa capacidade de fazer com que o progresso material chegasse a outras pessoas para que elas sobrevivessem com dignidade. Em Simão Pedro, no dia da negação, não se refere ao cooperador enfraquecido, mas sim ao aprendiz invigilante.
a exigir-lhe compreensão e carinho, e por isso transforma-o com o tempo no baluarte seguro do Evangelho. Assim, operoso e fiel até o martírio, a crucificação. Porque Pedro se transformou tanto que ele também morreu crucificado, né? Só que de cabeça para baixo, porque ele não queria exatamente morrer da forma como o mestre havia morrido, né? Porque ele não se achava digno tanto quanto o mestre, né? Então, assim, mesmo ele tendo negado, né, Jesus, aquele erro dele não fez com que ele perdesse os méritos que ele tinha e as possibilidades e os talentos que ele tinha para seguir adiante, para fazer com que o Evangelho de Jesus se fortalecesse. Em Judas, não surpreende o discípulo ingrato, mas sim o colaborador traído pela própria ilusão. E, embora sabendo ou fascinado pelas honrarias terrestres, sacrifica-se até o fim, aceitando a flagelação e a morte para doar-lhe o amor e o perdão, que se estenderiam pelos séculos, soerguendo os vencidos e amparando a justiça das nações. Então, comparado ao gesto do perdão e do amor de Jesus por Judas, né, mesmo porque alguém tinha que fazer aquele gesto que não era, né, de entregar Jesus, que a gente condena, mas infelizmente alguém que estava sobre uma ilusão, que era a ilusão momentânea do dinheiro, das moedas, enfim, acabou fazendo isso. Alguém iria fazer. Tanto que o mestre, ele só demorou 3 dias para ressuscitar por conta de que ele foi fazer o que? Ele foi acolher o Judas, que após a morte de Jesus, ele fez o que? Ele se matou, né? Ele se suicidou. Então, o amor de Jesus por aquele discípulo que caiu na tentação era tanto que ele não condenou ele por isso, né? Então, Emmanuel diz ainda assim, busquemos algo do olhar de Jesus para os nossos olhos, e a crítica será definitivamente banida do mundo de nossas consciências. Porque então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada companheiro do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso, necessitado, antes de tudo do nosso auxílio e da nossa compaixão. Então, com essa mensagem, Emmanuel, para que a gente busque pedir para que o olhar de Jesus esteja sempre conosco, para que nós possamos olhar as pessoas com esse olhar, não só o olhar do julgamento, que normalmente é o que a primeira coisa é o julgar, coisa que Jesus não fazia. Que nós possamos ter esse olhar bondoso, esse olhar amoroso, carinhoso, que o mestre tinha. Então, assim, eu convido vocês para que nós façamos a nossa prece final. Vamos trazendo a imagem do Mestre Jesus para perto de nós nesse momento. Que ele nos ilumine, para que nós tenhamos sempre o direcionamento para o bem, e que nós possamos ter esse olhar que ele tinha para com os companheiros da jornada. O Mestre segue conosco, que ele possa nos auxiliar toda vez que nós tropeçarmos na caminhada, que nós possamos retomar, que nós possamos fazer desse nosso tropeço um aprendizado, e que nós possamos auxiliar também os nossos irmãos que tropeçam no seu caminho. Porque até nós chegarmos a ter a evolução do Mestre Jesus, nós vamos precisar aprender muito.
e que nós possamos ter sabedoria neste nosso aprendizado. Que essa energia e essa paz do Mestre chegue até nossos lares, que possa iluminar todas as pessoas que estão nos acompanhando também, nas suas casas, e que cada um de nós possa receber esta paz dentro do seu coração nesse momento. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja.